Quero convidar você que está pelo Facebook a compartilhar o link do Facebook, a comentar e fique à vontade. A você que está através do YouTube TV Educadora, também vai comentando e compartilhando. Você que está no Instagram, vai comentando, fique à vontade. No Facebook, no Rádiosnet, muito obrigado no Rádio Convencional. E você que está através também do canal 182 BrisaNet, uma TV por assinatura. 1h11. Vou começar com Dilmar. Dá uma boa tarde, Dilmara. O que é que você acha? Dilmar sempre com essa simplicidade, essa humildade, essa simpatia. Dilmar, se fosse hoje mais novo, ele seria digital influencer ou modelo, sabia? Pela simpatia. Dilmar, um abraço bem forte. Boa tarde, Dilmar. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer a gente estar aqui para conversar o assunto que você vai abordar, lógico, né? E nem combinamos nada, Dilmar. E quero agradecer aqui a todos os funcionários, os amigos aqui da emissora, especialmente o senhor Adelmo Aquino, a dona Norma, a Karina, obrigado aí. Chico Adelmo, Chico Pequeno, que gosta nunca muito. Mais falei em Chico Adelmo nem Chico Pequeno, né? Realmente. Mas assim, é um prazer a gente estar aqui e agradecer a vocês por esse momento que, se Deus quiser, vai ser muito importante para Limoeiro. Com certeza. Dilmara, é sempre uma alegria conversar com você. Eu diria que é uma das lideranças em destaques hoje do Vale do Jaguaribe, é a Dilmara. Liderança feminina, liderança no geral, tem realmente se posicionado, eu tenho dito isso, pela atitude, pelo comportamento, pela iniciativa, pela forma de fazer política. E é um prazer também, Dilmara. Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos da TV Educadora. Quero aqui agradecer o convite, em nome do seu Adelmo Aquino, da dona Norma, da Karine, minha amiga vice-prefeita. Colega, né? Colega vice-prefeita. Grande destaque também, sim, né, sim, na política do Vale do Jaguaribe. E aí a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho, Richard, e dizer a todos a minha felicidade de estar aqui com você hoje, você que é um grande comunicador, admiro você, seu trabalho, sua competência, estamos aqui à disposição. Muito bem. Dilmar, vou começar aqui, Dilmar. Nós conversamos a última entrevista, sabe quando foi? Foi na campanha eleitoral, onde vocês estavam aqui, o Dilmara Granja, chegou depois a Karine, faz um bom tempo, foi, se eu não me engano, em setembro, mais ou menos, esse último momento, né, por aí. E é um prazer renovado receber você aqui de novo, Dilmar. E falando inicialmente sobre política, de lá para cá, o que mudou, como é que está, quais são as novidades, como é que está o dia a dia do ex-prefeito Dilmar, prefeito por 3 vezes e vice por 2, e a filha vice-prefeita pela primeira vez. Como é que está, Dilmar? Não, está tudo bem, graças a Deus, só que nós, quando ganhamos a eleição de novo em 2020, né, e a Dilmara sendo a vice, né? Aí depois aconteceu que a administração não quis mais conversar com a gente e praticamente nos isolou e nos tirou, né? Nos tirou de perto deles. Então, assim, pelo respeito que eu tenho ao prefeito, que eu tenho tanto respeito que abri a candidatura para ele, né? Apesar de estar em boas condições na época. Eu estava em boas condições, mas assim, o respeito que eu tenho pelo doutor Zé Maria é maior do que assuntos políticos, né? Aí até o Cid Gomes dizia, Dilmar, a eleição sua está ganha. Eu digo, mas assim, eu tenho certeza que o doutor Zé Maria vai fazer um grande trabalho, pela maneira que eu o conheço. Tenho certeza que em Brasília ele tem uma situação muito privilegiada, e os projetos os projetos institucionais e os projetos de obras estruturantes para Limoeiro, eu tenho certeza que ele vai conseguir. Porque o meu objetivo era sair exatamente. Quanto mais situação viesse para Limoeiro, quanto mais obras importantes viesse para Limoeiro, investimento melhor. Eu sempre digo, o meu rumo é Limoeiro. Não quero saber quem faz mais ou quem faz menos. O importante é que todos trabalhem para um crescimento de Limoeiro. Esse era o meu objetivo. Mas, lamentavelmente, está acontecendo uma situação que a gente não esperava, uma situação que é muito vexatória para o município.
Eu vou já falar, então, vou já perguntar. Só pela sua resposta, já tem 2 perguntas aqui, Dilmar. Dilmara, aí semelhante pergunta, né, depois de que passou aquele momento, eu vejo que vocês trabalham bem próximo, você e o Dilmar, mas ao mesmo tempo você tem construído o seu espaço, né, a sua atuação participativa no grupo dos vice-prefeitos aqui do estado do Ceará. E hoje, como é que está o dia a dia da vice-prefeita? Você falou na Karine, vocês duas têm 2 semelhanças, vice-prefeitas rompidas, né? Como é que está hoje, Dilmara? A gente sempre, né, vem uma linha de trabalho, Richard, e a gente, desde que iniciou a gestão, em 2021, a gente vem numa linha de trabalho, um trabalho social, né, um trabalho onde a gente tem um compromisso com a população de Limoeiro. Né, eu fui eleita como vice-prefeita para o mandato de 2021 a 2024, então eu entendo que eu tenho um compromisso com a população de Limoeiro. E aí venho, desde janeiro de 2021, passamos por uma situação de rompimento político, mas eu sigo o meu trabalho político, o meu trabalho social. Isso em nenhum momento foi afetado, porque eu estou como vice-prefeita e continuo me colocando à disposição da população como tal. Então, a gente continua o nosso trabalho social voltado muito para a área da saúde, né, que é a nossa área. Temos muitas ações, né, realizamos muitas ações e pretendemos realizar mais ainda. Né, e aí a gente vem seguindo esse trabalho, o meu dia a dia é em Limoeiro. Moro aqui, a gente trabalha muito junto, até porque a gente mora juntos. Sim. Né? A gente mora, ele ainda não deixou sair de casa. E aí, Richard, a gente tem realmente uma afinidade muito grande, uma sintonia muito grande, desde a nossa profissão e agora enveredando aí pela política. Então, eu estou aqui em Limoeiro, estou à disposição, acompanho muitos eventos da gestão municipal, né, estou à disposição, estou presente em muitos deles. E é isso, a gente continua aí no nosso trabalho. Isso é muito oportuno. Dilmar, nós vamos falar daqui a pouquinho, eu peço sua atenção, você que está no Facebook, você que está no YouTube, o pessoal que está participando com a gente, mandando um abraço bem forte para o Dilmar, para a Dilmara. Fique à vontade para comentar. Eu vou falar sobre PDT, se Dilmara permanece do PDT ou vão sair do PDT, sobre as próprias ações sociais, como a Dilmara falou, sobre os relacionamentos políticos construídos também nos últimos dias e sobre também eleição 2024. Eu sei que esse assunto, Dilmar, já está bastante batido e eu acredito até que superado. No entanto, Dilmar, você tocou no assunto sobre o passado, sobre o que aconteceu, né, sobre esse rompimento. Eu queria fazer uma pergunta, Dilmar. O doutor Zé Maria é aquela pessoa muito tranquila, a gente tem percebido. Você mesmo disse, e a Dilmar em outros momentos, que pelo doutor acreditava que não teria acontecido o rompimento. Você também, Dilmar, e a Dilmara nem se falam, pessoas tranquilas. Você é uma pessoa, Dilmar, que... e a Dilmara está seguindo esse mesmo passo a passo, uma pessoa que, sem ressentimentos, né, um coração muito, muito puro. Dilmar, me diz uma coisa, depois, nos últimos dias, teve algum contato, nos últimos, não sei se faz quanto tempo que se rompeu o rompimento com a gestão? Mais 2 anos, teve algum contato, alguma conversa com o próprio doutor José Maria, mesmo diante do rompimento, de uma forma cordial e amigável? Gente, confusão e briga não leva a nada. Não leva não. Eu nunca vi confusão levar a canto nenhum. Eu nunca vi numa briga, até quem ganha é ruim. Até para quem ganha, imagine para quem perde, né? Verdade. E se valentia valesse a pena, Saddam Hussein era o homem mais valente do mundo. Encontraram enterrado só com o nariz de fora. É verdade. Então, gente, briga não constrói. Principalmente a construção de uma cidade, de um porto de Limoeiro. Não tem sentido ter briga. Eu sempre dizia, Richard, por exemplo, Paulo Duarte, meu primo, por exemplo, é uma pessoa em que eu me dou bem com ele, mas politicamente a gente separou de uma situação, foi até muito ruim. Mas eu brigar com o Paulo, quando eu me encontrava com o Paulo, a gente adversário político, você dizia, mas Roscabo, amigo,
Por quê? Porque eu não vou brigar. O respeito falava mais alto, Gilmar. Eu tenho adversário político, eu não tenho inimigo na política. Sim, eu tenho adversário, que isso é importante. Então, se eu tivesse realmente, Richard, conversado com o doutor Zé Maria, certeza não tinha acontecido nada. As coisas tinham entrado realmente no caminho certo. No entanto, a gente não conversou. Não foi possível. Eu tentei muitas vezes, não foi possível. Então, como não foi possível, realmente a gente ficou distanciado. Mas tenho certeza que isso viesse a acontecer, a gente estava no caminho certo. E uma das coisas que eu sempre gosto de falar, gente, o que é melhor para essa cidade? O que é melhor? Aí, como não quiseram de jeito nenhum, a gente não saiu. Fomos colocados para fora. Mas aí, Deus está na linha, Deus está no caminho. Dilmara, se Deus está no caminho, é verdade, né, Dilmar? Aí eu pergunto, Dilmara, eleição, nós tivemos aí vocês apoiando o deputado Eduardo Bismarck e também o Antônio Granja, né? Como é que está o alinhamento com essas duas lideranças políticas hoje? Antônio Granja, né, agora foi chamado e hoje compõe, né, a Assembleia Legislativa, um deputado, um grande amigo, um grande parceiro, né, uma pessoa assim que não poderia ficar realmente fora da Assembleia. Sim. Antônio Granja é uma peça, né, na política do Vale do Jaguaribe que seria talvez a maior injustiça, né, que fosse cometida. Mas, graças a Deus, houve um alinhamento, ele foi reconduzido à Assembleia e a gente é muito feliz por isso, a gente está sempre em contato, né? A gente sempre está lá na Assembleia, ele sempre passa por aqui, e a gente, graças a Deus, a gente também tem uma sintonia, uma parceria muito forte. Eduardo Bismarck também, Eduardo, que é deputado federal e hoje está lá no Congresso, também é uma pessoa muito do bem, sabe, Richard? É uma pessoa tranquila, é um rapaz muito decente e muito trabalhador. Apesar de jovem, mas ele tem toda aí uma experiência, né, que advém também do pai dele. Então, a gente tem um relacionamento muito bom com os dois, né, e a gente fica muito feliz, né, claro, a gente a gente esperava, né, uma votação melhor, mas a gente trabalhou, a gente realmente fez a nossa parte, e aí o restante é Deus quem conduz, né? Sim, sim. Olha, um abraço bem forte, Dilmar, pessoal. Mandando um abraço aqui nas redes sociais, no Facebook, e eu quero agradecer a todo mundo que está participando, vai compartilhando, fique à vontade para compartilhar. Dilmar, vocês, mesmo diante de Dilmar e Dilmar, mesmo diante desse rompimento com a gestão, hoje vocês são adversários, não inimigos, como vocês colocaram, naturalmente opositores. Mas vocês, eu nunca vi aqui a Dilmara, já concedeu várias entrevistas, o Dilmar também, vocês fazendo uma oposição sistemática ou até mesmo radical, não é de vocês, mas a sua forma de fazer oposição é uma oposição assim moderada e equilibrada. No entanto, qual a avaliação que vocês podem fazer hoje desse cenário político, Dilmar, do município de Limoeiro? Nós tivemos aí 4 anos que vocês estavam juntos, 2020 e 2021 também dessa segunda gestão. E qual a avaliação que vocês fazem hoje? Não, em termos de política, né? A avaliação, lógico que houve o rompimento político. Em relação ao partido, você fez a pergunta e eu, desculpa, eu não respondi. Não, já vou falar. Vai falar de novo, né? Ou então, com esse rompimento político, isso é ruim para a cidade. Mas a gente tem uns objetivos. Quais são os objetivos? Nós já vai chegar outras eleições e nós vamos ver, juntamente com companheiros, com os amigos da cidade, ver o que é mais importante, o que é melhor para Limoeiro. E eu estou dentro. O que for melhor, o que for mais importante. E quem são esses amigos que vocês estão conversando hoje? Se eu for falar, eu vou ter que ter uma relação grande aí, né? De amigos. Quem são os amigos políticos do momento? Vanderlei Nogueira é um grande amigo, né? Uma pessoa muito gente boa, uma pessoa que tem sido muito decente com a gente. Eu disse ao senhor que ia fazer algumas perguntas mais quentes. Não, mas Vanderlei é uma pessoa gente boa, fazendo um grande trabalho, e eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que ele é uma das pessoas importantes também para Limoeiro. E, por sinal, naquele dia eu fui chegando lá na feira ali da agricultura familiar, e o pai dele passou mal, rapaz. Mas graças a Deus está bem, né? Graças a Deus está bem. Um abraço a todos, um abraço a Vanderlei, mas eu tenho certeza que Vanderlei é um grande companheiro e vai ajudar muito a Limoeiro.
Pronto, nós vamos falar sobre esse assunto aqui. A deixa foi boa, Dilmar. Eu era para ter feito até aquela pergunta. Dilmar, haveria possibilidade, Dilmara? Eu disse que ia ter umas perguntas mais quentes, aí você disse que vinha com gelo. Pronto, Dilmara, haveria possibilidade hoje, em um novo cenário, em uma nova conversa, em um novo ambiente, do que se quebrou se juntar? Haveria, Dilmar, possibilidade, o doutor... Eu acho que a quebrada... Os dois. Eu acho que a quebradura foi grande e ficou pedaço de vidro para todo lado, sabe? Você acha, Dilmar, foi? Acho, eu acho que não dá certo, porque na hora que a gente... Limoeiro precisava mais desse grupo unido para o crescimento da cidade, aconteceu o rompimento. Ou então, se isso aconteceu, isso foi ruim, não foi para mim, não foi para o doutor Zé Maria. Isso foi ruim para a cidade. Então, se isso aí aconteceu, nós vamos ver o que é melhor para... Eu fiz essa pergunta porque vai vir a próxima, Dilmara. Então, quer dizer que não existe mais possibilidade, se eu for ter uma articulação, uma conversa de um futuro retorno, Dilmara? Richard, de uma nova aliança? Assim, é muito difícil, né? Porque saiu da seara da política. Né? Foi para a seara do desrespeito, foi para a seara pessoal mesmo, né? E aí, quando sai da política, quando você sai do ambiente político, fica muito difícil de se juntar aos cacos. Né? O cristal quebrado é muito difícil de juntar. Então, eu não vejo esse caminho, eu não vejo. Eu vejo que a gente vem trilhando um caminho diferente, mas é um caminho que a gente também está trilhando com solidez. Muito bem. Era essa justamente a parte que eu queria chegar. Mas você tem uma ideia bem rápida em relação ao Vanderlei? O Vanderlei iria ser candidato a deputado federal, iria ser na eleição anterior. E a gente já estava organizados para trabalhar a candidatura dele. Foi quando ele não foi mais candidato, teve um problema lá em Morada Nova e não foi mais candidato, por isso que a gente não votou nele. Aí a gente votou no Bismarck, né, no Eduardo Bismarck, porque uma pessoa do PDT e o Cid sugeriu que a gente ficasse votando nele. Muito bem. Dilmar, então, você está falando muito em Vanderlei Nogueira e a Dilmara falou de um caminho consolidado, né, que está sendo traçado. Pronto, veja aí, Célio. Caiu aí, foi? Não, vai ser ficar. Ok, eu vou ficar com isso aqui. Coloca esse daqui. Aí eu pergunto, passa ali para ele. Não, tá bom aqui. Ó, esse daqui, Célio. Esse daqui? Olha, aí eu pergunto, que caminho é esse que está sendo... Pode colocar na mesa, Dilmar. Que caminho é esse que está sendo, Dilmar e Dilmara, traçado? Qual é o ambiente? Quem são as pessoas que estão envolvidas, que vocês têm conversado? Eu vou selecionar. Conversou com o Vanderlei, aí nós temos aqui opositor, adversários também, a Mazé de Bernon, que alguns dizem, não, a Mazé, ela não abre mão de ser candidata, mas de repente eu não sei o que é que pode acontecer. Aí faço mais outra pergunta. O Vanderlei diz o seguinte, nos bastidores diz o seguinte, olha, o Vanderlei, ele não abre mão de apoiar, é o filho dele que vai ser o candidato, porque ele vai investir em quem for de confiança diretamente dele. Como é que fica esse cenário, Dilmar? Não, em relação a isso daí, eu tenho certeza que a gente dá certo com o Vanderlei. Lógico que quando a gente conversar, a gente entra no entendimento. Eu não tenho nenhuma sombra disso daí, porque ele é uma pessoa que ele vê um futuro também muito promissor, ele tem uma visão muito lá na frente, e tenho certeza que isso aí a gente dá certo sem problema nenhum. E aí, Dilmara? A gente já teve algumas conversas com o Vanderlei, né? E eu entendo que ele é parceiro em várias situações. E a gente sabe que muitas conversas vão surgir, muitas especulações vão surgir, mas o importante é o alinhamento que a gente tem. E a gente está pensando em 2024, né? No momento, a gente tem um momento muito difícil que nós estamos passando de incertezas, né? E a gente também torce para as coisas se resolverem da melhor forma possível, né? Mas a gente aí ainda tem um cenário muito instável, né? E aí a gente também não pode colocar a carroça na frente dos bois, né, Richard? A gente tem que ir andando passo a passo, um dia de cada vez, mas sempre com um foco. O foco é 2024. 2024, quem é o candidato dos dois? É pai ou filha?
Quer quem está melhor? Quem? Vê pesquisa. Sim. Vê pesquisa. A situação, a gente vê. Qual é o mais importante aqui? É a Dilmara? Então, vamos. Qual é o mais importante? Dilmara, vamos embora. Então, a gente não tem problema, né? Quem tiver numa situação mais privilegiada... A sua situação junto à Justiça Eleitoral, está elegível? Tá... Se a candidatura fosse hoje, ok. Estava ok, era candidato numa boa. Se fosse hoje. Mas acontece muita coisa daqui para lá, né? Sim. É porque você vê a seguinte, a justiça, todo projeto de prefeitura, todos os prefeitos respondem processo administrativos, né? Então, a gente ainda tem, quase todos já estão concluídos, né? Mas ainda tem alguns em tramitação. Não, quase todos, eu acho que eu não conheço, Dilma, um prefeito que não responda, por mínimo que seja, nem que seja um problema de falta de uma informação ou de um detalhe. A gestão pública é detalhe. Tem processo que, se você dizer, eu não acredito que exista, mas existe, né? Então, em outras palavras, o que eu quero dizer, se a eleição fosse hoje e eu fosse candidato, está tudo ok. Muito bem. Dilmara, com quem mais vocês têm conversado, além do Vanderlei? Conversou com Mazé de Bernon, tem o Rosário Daniel, que também é adversário hoje. Vá aqui, Breno, você que é bem atualizado. Tem o Rosário, tem a Mazé de Bernon, as oposições de Limoeiro, dos que foram candidatos na passada, o do Murano, o Roberto do Murano, né? Algumas lideranças que foram... vocês têm conversado com essas lideranças ou somente com o Vanderlei Nogueira? A gente tem conversado sim, mas você quer que a gente entregue o ouro, homem? A gente não pode entregar o ouro todo de uma vez, não. Tem que ser paulatinamente. Sim. A gente tem conversado sim, e o importante, sabe, Richard, é que a gente quer fazer um grupo de trabalho que a gente saiba que quer realmente o melhor para Limoeiro. Sim. Um grupo de trabalho para se ter vantagens, para se tirar vantagens, aí não é com a gente. Né? Então, vocês todos conhecem o perfil do meu pai, e eu sigo a orientação e todos os valores que ele me passou, graças a Deus. Então, a gente tem aí um perfil de trabalho que, às vezes, a política é distante disso. Sim. Mas a gente acredita... Né? A gente acredita que ainda é a melhor forma de se fazer política. É na transparência, é no trabalho, é na dedicação e na honestidade. E é por isso que a gente ainda está batendo cabeça, né, e vendo qual é o melhor caminho para a gente traçar. Muito bem. Quem são, naturalmente, se for um nome... será que... Aí eu vou perguntar, será que se forma um bloco de oposição? Nós temos 3 ambientes aqui, mais fortalecidos, diante das últimas eleições. A Mazé de Bernon, João Dilmar da Silva e Dilmara e Vanderlei Nogueira. É possível se formar um bloco de oposição em Limoeiro, Dilmar? Sim, tudo é possível, né? Você falou aqui na Mazé, a Mazé é uma pessoa excelente, a família da Mazé excelente. E Bernon não tem um cabo mais decente, mais gente boa do que Bernon, é quase impossível, né? É tão meu amigo que não adianta. E Bernon e a família toda, de um modo geral. E Mazé é uma pessoa também muito gente boa, eu gosto muito dela, independente de política. Eu sei que tem hora que ela... Eu quero isso e vai fazer, né? Às vezes, muitas vezes, até sem a anuência, sem o acordo da maioria da família, mas ela, quando tem uma posição, ela vai. Mas é uma pessoa muito gente boa, mas é. Você falou em outra pessoa aí, o Rosário. O Rosário, ele tem que ficar com a gente também. O Rosário é gente boa, independente de política, né? É uma pessoa que a gente gosta muito. E, por sinal, Rosário, agradecer a você também, que ele mandou uma mensagem, eu não... de feliz aniversário, eu não respondi. Foi antes de ontem. Foi dia 14. Dia 14. Dilmar, meus parabéns, rapaz. Obrigado. Nós parabenizamos aqui, mas parabenizando pessoalmente. Dilmar, dia 14 foi na semana passada, sexta-feira, Dilmar. Aí completou 50 já, Dilmar? Já passei de 50 coisinhas. Uma coisinha. Só tem 73. Você tem 73, Dilmar? Rapaz, o tempo está sendo muito gentil, muito generoso, hein, Dilmar? E Tom Gugel, olha, Dilmar tem 73, Tom Gugel tem quantos? 68, 67. Está parecendo um menino, Dilmar, na frente do Tom Gugel, se ele escutar. Se eu escutar, vai dar uns tabefes na gente. Então, é o seguinte, então é como eu estou falando assim, então esses grupos de oposição, pode haver uma aproximação muito forte, realmente pode. Por que pode? Porque a gente é adversário político, muitas vezes. Se você visse
na campanha, eu me encontrando com o Rosário Daniel na rua, você não acreditava que a gente era adversário. Sim. Se você vê eu encontrando com Paulo, com o Marduk, você não acredita que a gente é adversário. Por quê? Vamos aqui também. Paulo e Marduk, Duarte, estão também nesse... Porque nós não conversamos com eles ainda em relação a isso daí, né? Ou então, como eu repito, nós temos adversário político, nós não temos inimigos. E inimigo não tem sentido. Se for para mim vir para a política, para ter briga, eu estou fora. O que eu quero é, muitas vezes, mostrar o que é mais importante. É tão bom quando você vê os caminhos. Eu gosto muito de fazer isso, Richard. O meu objetivo é esse caminho. Às vezes vem um adversário e começa a criticar, ou às vezes dizer, por que você não faz isso? Sim. E às vezes o adversário tem razão. Ou então, muitas vezes, é preciso a gente escutar opositores para poder você entrar no caminho mais correto. Dilmara, nós temos aqui, foi bom o Dilmar citar, porque são 4 nomes, digamos assim, 4 grupos. O grupo da Mazé e Bernon, o grupo de Dilmar e Dilmara, o grupo de Vanderlei Nogueira, que tem vereadores, tem hoje lideranças políticas, e o grupo de Paulo e Marduk Duarte, tem o Rosário, né? Esses nomes aqui, você estaria disposto a caminhar com todos eles num projeto político de oposição para o município de Limoeiro? E você pode complementar, Dilmar? Ou existe assim algum repensar, alguma rejeição a algum? Com relação a esses nomes, não. Eu acho que, é como eu falei, a gente não tem inimigo, a gente tem adversário, né? E a gente se dá bem com todos, tanto que quando a gente se encontra, a gente conversa com todos, inclusive até pessoas da própria gestão, né? A gente tem um relacionamento muito bom. Eu vi isso aconteceu agora na inauguração, da Procuradoria da Mulher. Então, a gente tem um bom relacionamento com todos os vereadores, né? Então, a gente não tem nenhuma aresta que não possa ser quebrada e a gente possa, sim, conversar com esses grupos, desde que tenhamos um foco e tenhamos um objetivo. Um objetivo de quê? De Limoeiro. O nosso norte é engrandecer o município, engrandecer Limoeiro, e, claro, sempre na base da honestidade, do respeito, desses valores que eu acho que são essenciais para uma boa política. Inegociáveis, né? Inegociáveis. Dilmar, vamos aqui, Dilmar, entrar numa visão de que ainda, dos nomes aqui, e eu pergunto a Dilmara. No futuro, nós estamos aqui em abril de 2023, já chega 2024, passa muito ligeiro. Há poucos dias vocês estavam na eleição para prefeito, já tiveram na eleição para deputado, novamente prefeito. Dilmar está acostumado com a eleição para prefeito, né, Dilmar? Dilmar, vamos aqui, e Dilmara, digamos no contexto aqui, que fosse nomes novos para a política de Limoeiro, não dizendo que Dilmar esteja velho, apesar dos 77 anos. 73. É a Adelmo que tem 77, eu acho, segundo ele, a Adelmo tem 77. Vamos aqui, se fosse para uma pesquisa das oposições, mas um nome apoiado por Dilmar, um nome do grupo de Dilmar e Dilmara, um nome do grupo de Mazé e Bernon, um nome do grupo de Paulo Duarte e Marduk, um nome no grupo de Vanderlei, né, e outros nomes, o do Rosário, por exemplo. Vocês topariam numa pesquisa de oposição para saber quem seriam os melhores nomes e daí escolher o melhor? Eu acho que a pesquisa ela deve ter sempre. E ver também, além da pesquisa, e ver qual é o caminho que essa pessoa vai querer seguir. Porque muitas vezes você pode ter uma pessoa que está numa situação até muito privilegiada, mas não tem assim, um bom sentimento de crescimento da região, especialmente da cidade, né? Então, eu acho que uma pesquisa é importante e, dentro dessas pesquisas, tomar as decisões. E aí, Dilmara? Eu concordo, eu acho que tem que ter, até para você ter uma noção de como é que está o sentimento da população. Né? Eu acho que tem que ter pesquisas sérias, né, onde sejam realmente englobados todos os possíveis nomes, né, que concorram, no caso, para prefeito. E é interessante, é muito interessante que haja. Né? A gente sabe de algumas que houveram em tudo, mas a gente não sabe da idoneidade dessas pesquisas. Né? Mas eu acho que é muito importante que seja feito. Não sei se agora já é o momento, porque eu acredito que ainda é um pouco cedo,
Mas é importante, é muito importante que a gente ouça a população. A população tem muito a nos dizer. Vou fazer uma pergunta preliminar para chegar na principal. Não tem a partida preliminar e a partida principal, né? Vou fazer a preliminar para chegar... Célio, prepara aí, Célio. Vou chegar daqui a pouco. Vou chegar na... realmente, hoje, Vanderlei Nogueira acenou uma entrada para a política de Limoeiro, conversou com vocês sobre essa possibilidade, e ele não pode ser candidato, mas sim recebeu uma... Viu, Célio? Recebeu o apoio. Vanderlei Nogueira assinou com vocês, olha, já tem um nome, ou vamos trabalhar juntos, ou então o nome é esse que eu apresento, ou o nome é um de vocês. Já teve, assim, alguma conversa nesse sentido, Dilmar e Dilmara? Não, nós não conversamos nesse sentido ainda não. O que a gente tem a conversa... Não é uma deixazinha o que a gente tem a conversa, não, o que a gente tem a conversa é a gente caminharmos juntos, certo? Mas em relação a isso aí, ele não me verbalizou, não. O que a gente sabe que ele tem um projeto que ele recuou agora, mas ele ainda tem esse projeto para 2026, né? Para 2026, que é um projeto... De candidatura a deputado federal. Isso, né? E para isso ser viável, é necessário uma conjuntura, né? E a gente, eu acredito, e a gente já conversou algumas vezes, que como ele tem esse foco lá em 2026, e isso passa... por 2024, sim, né? Passa por 2024, a gente tem esse entendimento de trabalharmos juntos. Aí vem a pergunta principal, depois da preliminar. Nos bastidores, houve assim uma informação, digamos assim, extraoficial, mas de certa forma promovida, de que poderia-se, no futuro... Eu sei que essa pergunta é para o Vanderlei Nogueira, mas eu vou perguntar a vocês, que num futuro, Guimarães poderia sair para o Senado, Vanderlei Nogueira seria candidato a deputado federal, teria a própria Juliana Lucena novamente estadual, e poderia ser conversado uma junção nos bastidores lá do Partido dos Trabalhadores, já que os dois fazem parte dessa mesma visão. Dilmara está olhando assim como quem diz, onde é que ele quer chegar? Eu não estou sabendo dessa informação, mas olhe. E... digamos, haver uma possibilidade de Gestão e Vanderlei Nogueira se unirem, apresentando o candidato a prefeito e a vice, e apoio para deputado federal e estadual em Morada Nova e Limoeiro. Se isso tiver um fundamento e vier a acontecer, como é que fica a situação de vocês, Dilmar? Não, essa história ninguém conversou e ninguém nem procurou para conversar. Eu estou ouvindo a primeira vez de você, Richard. Ninguém conversou com a gente. Realmente... isso vem a conversar. Tem alguns compromissos que a gente tem que cumprir, porque você não é obrigado a fazer compromisso, mas se fizer, é obrigado a cumprir. Então, lógico que você sabe que eu tenho uma tendência, eu tenho um rumo político. Você sabe que, assim, para onde o Cid Gomes vai, eu o acompanho, devido à decência que ele fez com Limoeiro, o trabalho que ele fez por Limoeiro. Você tem ideia, obras importantíssimas, como, para mim, a obra mais importante, saneamento básico. Obras importantíssimas que o Cid conseguiu para a gente, esse hospital regional terciário, de alta complexidade, essa daí foi um trabalho muito grande que a gente fez, e isso daí estava todo mundo envolvido, era Dilmar, era Paulo Duarte, o próprio doutor Zé Maria Lucena, ou então todos se envolveram para que esse hospital viesse para aí. O que a gente quer agora é que essas coisas aconteçam assim, com foco no crescimento da região, especialmente em Limoeiro. E aí, Dilmara, se houver essa possibilidade, vocês não tinham tomado conhecimento, mas houve uns e se por acaso isso se tornar uma realidade, essa conjuntura? Richard, eu sugiro que você pergunte a Vanderlei. É verdade. Mas eu pergunto, se isso acontecer, como é que vocês ficariam nessa proximidade? Entendo também, como eu falei, existe um mundo de especulações. Sim. Né? Entendo que Vanderlei é um grande gestor, um grande líder dentro do partido, né? Com identidade própria, com autonomia, né? E sei do grande afastamento que ele tem com a gestão. Mas aí, esses desdobramentos aí só ele vai poder responder, meu querido. Muito bem. Mas é isso, né? A gente ouve muitas coisas, e a gente também precisa filtrar
porque senão a gente vai ficar batendo cabeça. Eu sempre digo, se eu soubesse o que ia acontecer amanhã, eu ia jogar na Mega Sena, né? Dilma, conversaram também com o Caípe, eu vou já voltar para Vanderlei. Sério, pode... Conversaram com o Caí Pessoa também? Chegaram a conversar? Caí Pessoa, já que é um nome que foi candidato a prefeito? Caê, sim. Caê também é uma pessoa muito próxima da gente. A gente tem um relacionamento muito próximo. É um rapaz jovem, mas é um rapaz muito preparado, capacitado. Tem muito a contribuir, né? E realmente é uma pessoa que também, se Deus quiser, a gente pode estar caminhando junto. Muito bem. Dilma, você falou... Rapaz, Dilma... O Caê não tem que querer, não. Tem que estar junto da gente também. A gente gosta muito dele. É um rapaz muito bom. Dilmar, agora eu vou ter que fazer uma pergunta, porque o Dilmar, ele deixou aqui, ele deixou a deixa, sendo bem redundante. O Dilmar disse assim, para onde Cid for, eu vou. O Cid está mais... Pois é, Dilmar, o Cid parece estar mais alinhado com Camilo, com o PT, com o Elmano, do que mesmo com o PDT. Você veja que dentro de Fortaleza está uma situação que ele já bateu em Ciro, já bateu em Roberto Cláudio, já bateu no Sarto, no último podcast que ele participou assistir. Eu pergunto, Dilma, e se Cid for para um caminho que não está convergindo com a atualidade do momento? E se Cid aqui apoiar a gestão municipal, o candidato à gestão, Dilma, como é que fica a sua situação? Já que o senhor vai, para onde ele colocar? Para onde ele for? Calma que o Cid não faz isso comigo, não. Ele não bota nessa dificuldade, tenho certeza disso, viu? Cid não faz isso com a gente, não. Pode ficar tranquilo. Não, o Cid é uma pessoa que eu tenho muito respeito, gosto muito dele. Eu tenho certeza que ele... É tanto que quando diz, Cid, o partido de Limoeiro vai ficar como? Ele disse, deixa o Dilmar decidir. Eu não gosto do Cid, independente de qualquer coisa, né? Então, vamos ver qual é o cenário político futuro, né? A gente tem que pensar o que é o cenário político e o que é melhor para a gente. Para a gente e para Limoeiro, que eu digo. Sim, aí o PDT, como é que está o PDT hoje? Vocês estão no PDT, o PDT tem um vereador que é o George, que até então tem demonstrado uma independência, momentos próximos à gestão, momentos mais um pouco distantes. Tem hoje lideranças do PDT que estão... são adversários da gestão, mas tem lideranças do PDT que estão lá dentro da gestão. Como é que está o PDT hoje e como é que está a situação de Dilmar e Dilmara para 2024 dentro do PDT? Não é isso que eu estou dizendo. O partido PDT vai ter novas situações, né, que vão fazer, e aí a gente vai conversar com o presidente para ver qual é o rumo melhor aqui para a gente. Vocês podem chegar até a sair do PDT, Dilmar? Por enquanto não tem nenhuma previsão nesse sentido, não. Não, né? Hein, Dilmar? O que é que você fala? Por enquanto não existe nada nesse sentido, né? A gente é filiado ao PDT, né? É um partido que a gente se orgulha muito, né? É um partido trabalhador, né? E a gente tem aqui como representante, no caso legislativo, o George, né? Que também é um grande vereador. E a gente não sabe, mas assim, hoje estamos filiados ao PDT e a gente acredita que vai dar continuidade, sim. Dilmar e Dilmara, especialmente você, Dilmara, que é, digamos assim, não vou dizer a parte mais interessada, mas a parte mais envolvida. Hoje, no município de Limoeiro, existe uma expectativa para alguns e uma não expectativa para outros, no que diz respeito à situação do doutor José Maria, atual prefeito, na gestão municipal. Digo isso porque tivemos aí nos últimos dias algumas audiências, né, com a participação de vários envolvidos, dentre eles o prefeito também, denúncias que foram feitas na Câmara pelo vereador Cabo Rubem da ausência do prefeito por mais de 14, 15 dias, né, pedidos de afastamento também. Sinceramente, eu não sei como é que está o teor na própria Câmara Municipal, se eu não me engano, só quem tem o poder de afastar é a Câmara Municipal, não sei se o próprio, a Justiça tem esse poder, o Ministério Público seria, né? O Ministério Público teria esse poder. E Dilmar e Dilmara, especialmente, o senhor vai complementar e a Dilmara vai responder inicialmente por quê? Né, em alguns momentos, até eu fiz alguns comentários aqui, diante de um cenário, e algumas pessoas até pensaram que teria relação com o Dilmar. Eu disse, em nenhum momento Dilmar e Dilmara, porque eu conheço a capacidade, enquanto alguns jogaram lá fotos, né,
na internet do prefeito como se tivesse falecido, como se tivesse morrido. Outros ficaram, né, naquela oposição, naquela forma radical, agressiva e cruel. Vocês nunca levantaram nenhum questionamento, Dilmara, nunca falaram. Ao contrário, sempre que vocês entrevistarem, desejando o melhor para a Limoeira, desejando o melhor para as pessoas, sempre falando bem sobre a pessoa do doutor José Maria. No entanto, temos duas situações. Uma, a situação da própria pessoa e a situação do gestor. Onde a situação da pessoa, o pessoal, tenho certeza que Dilmara torce pelo melhor. A situação de gestão é onde você... Como é que está o seu pensamento sobre todo esse procedimento, esse processo que está acontecendo? Vamos lá, Richard. Essa situação iniciou no começo do ano, né? E a gente vem do início de um ano onde alguns questionamentos foram levantados, né? E aqui a gente se preocupa muito, Richard, quando a gente vai se pronunciar, quando a gente vai expor a nossa opinião, porque a gente tem que fazer isso de forma responsável. Né? E a gente não pode ser leviano de levar informações que não são oficiais. Né? E desde o início do ano, né, houveram vários boatos, houveram várias especulações sobre o estado de saúde do doutor Zé Maria, que ele havia se afastado um pouco da gestão, né, que com ausência maior do que 15 dias, houve também alguns boatos de internação com UTI, e isso a gente viu com muita preocupação. Né, e a gente realmente não tinha naquele momento nada oficial, nem por parte da gestão, nem por parte da família. A gente sente uma ausência, mas a gente não tinha nada de forma oficial para que a gente pudesse se pronunciar. E aí a gente vem acompanhando todo esse processo, né, vem acompanhando o processo da denúncia que o vereador Cabo Rubem fez ao Ministério Público. Fomos chamados para uma audiência pública. Sim. Você, né, participou também? Participei. Fomos chamados 5 pessoas. O prefeito, eu como vice-prefeita, a secretária de governo, Andréa Lucena, o vereador George e o presidente da Câmara, o Pachá. Sim. Né, então, nós 5 fomos até o Ministério Público, tiveram as audiências individuais, né, e a audiência do doutor Zé Maria foi de forma virtual. Né, todas as outras foram de forma presencial. E aí a gente vem acompanhando, né, todo esse processo, porque foi transformada a notícia, de fato, em procedimento administrativo. Sim. Né, e quem foi a reunião? Foi com o promotor, doutor Felipe Aguiar. E ele vem encarando, né, com muita preocupação, né, tanto que ele realmente está levando o processo adiante. E a preocupação dele é com os atos administrativos, né, que todo esse período de ausência ele está realmente tomando ciência de como está acontecendo. Então, a gente não teve nenhuma oficialização da situação, a não ser dos próprios advogados do doutor Zé Maria, que fizeram um ofício para o Ministério Público relatando algumas situações de agravo da saúde dele. Né? E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer da nossa preocupação, né, e do nosso sentimento em relação à saúde do doutor Zé Maria. Sim. Né? Então, a gente deseja o melhor, que ele se recupere, que ele volte a comandar o nosso município, né, que apesar de nós estarmos politicamente divergendo, mas que a gente tem muito respeito, né, e a gente entende que ele foi eleito pelo povo e ele que deve comandar. Sim. Né, então, a gente entende isso. Esse procedimento, né, instalado pela promotoria, ele está em andamento, ele ainda não foi encerrado. E a gente está à disposição da população, está à disposição do Ministério Público, para que a gente tenha, né, um desfecho, de forma que
seja saudável, um desfecho que agrade a todos e que Limoeiro só venha a ganhar, porque nesse momento a gente entende que é um momento de instabilidade e isso reflete em tudo. Sim. Isso reflete no próprio doutor Zé Maria, isso reflete na imprensa estadual, né? E isso aí não é bom, não é saudável. E então a gente está aguardando, né? Tem os órgãos competentes para isso, e a gente está aguardando para que as coisas se encaminhem da melhor forma possível. Muito bem, Dilmara, é isso que eu tenho comentado em muitas oportunidades, da sua capacidade, da sua sensibilidade e da sua sabedoria. Como eu falei, são duas situações, Dilmar. Uma envolve a pessoa, como a Dilmara bem colocou, eu tenho certeza que é o sentimento de torcer pela saúde, do melhor. A outra da estabilidade política provocada pelas questões de denúncias, né, as notícias que se transformaram em denúncias e agora em processo, onde tem um desfecho que compete, de certa forma, à justiça. Sobre esse assunto, Dilmar, eu te deixo também à vontade para falar. Bem, Dilmara falou muito bem em relação qual é o nosso sentimento, qual é a nossa ideia em relação à administração. O que é ruim também é que você vê que os projetos estruturantes para Limoeiro, ele para. Estão parados os projetos de estruturantes de Limoeiro. Você vê esses prédios que começaram a fazer, estão praticamente abandonados. Por que isso? Porque não tem ainda, à frente da prefeitura o administrador. Porque, como Dilmara verbalizou aí, porque o doutor Zé Maria está numa situação que não pode fazer, que não pode vir trabalhar. E o respeito que a gente tem por ele, o que a Dilmara falou aí, o meu também é muito grande. Respeito, porque mesmo a gente adversário político, você via quando a gente precisava de alguma coisa do doutor Zé Maria, ele era na hora. E eu dizia, doutor Zé Maria, quando eu era prefeito, a prefeitura também está à sua disposição. Você tem uma ideia, quando foi para o Pinheiro Supermercado vir para cá, a gente queria que o cinema, eles queriam botar Renato Aragão. Eu digo, de jeito nenhum, é o pai do doutor Zé Maria, o nome. Sim. Quer ser o Chiquinho Lucena, o nome lá está errado, está Francisco Lucena, mas é Chiquinho Lucena. Tá certo? Então, para você ter uma ideia, assim, o respeito que eu tenho por ele. Agora, com essa situação de doutor Zé Maria, eu tenho certeza que se o doutor Zé Maria tivesse nas suas condições normais, ele já tinha chamado a Dilmara. Eu tenho a impressão que é alguém que não está concordando e está recuando, porque eu sei como é a situação dele. No entanto, o que é que a gente vibra? É que ele fique bom, fique bem o mais rápido possível para administrar essa cidade. Em relação a Dilmara assumir, vamos dizer assim... Dilmar, eu ia fazer essa pergunta agora. Lógico que isso daí... Dilmar está só trilhando minhas perguntas. Não depende do Dilmar, não depende assim, dos órgãos competentes que podem fazer isso. Por exemplo, a Câmara pode solicitar a presença, porque muitas vezes as pessoas falam, uma presença, faz uma fotografia e diz que ele está presente. Não, nós estamos falando em presença administrativa, em presença para trabalho, que ele está sem condições de fazer isso. Então, se isso vier a acontecer, é como diz Dilmara, ela está à disposição para fazer o trabalho. Só peço que a gente não vá para a briga. Quem tem competência é a Câmara e a Justiça. E o que acontecer, nós estamos à disposição. Tenho duas perguntas agora, Dilmar. Vou fazer para a Dilmara. Vou aqui trazer mais para a Dilmara. Dilmara, uma pergunta que eu tenho a fazer, vou logo dando aqui a deixa aqui para vocês. A pergunta é, se Dilmara chegasse a assumir, digamos, num possível afastamento do doutor José Maria pela Justiça ou coisa parecida, como bem colocou a Dilmara e o Dilmar aqui, eles colocaram, é por isso, Dilmar, que eu tenho um prazer, assim, eu tenho uma satisfação, uma alegria de conversar com vocês, e eu já conheço o Dilmar de muito tempo, a Dilmara também, porque vocês, a forma da Dilmara se conduzir, a sua forma de dizer que torce para que o doutor José Maria possa restaurar totalmente a sua saúde, possa voltar e administrar, porque para isso que ele foi eleito, foram palavras maravilhosas. Não torcendo pelo quanto pior, eu digo isso porque quando se fala em oposição, que fizeram algum movimento em relação a toda essa polêmica, eu disse, o Dilmar e a Dilmara não participam desse cenário, Dilmar e Dilmar não têm essa visão. Mas ao mesmo instante a pergunta que eu vou fazer é se houver uma possibilidade de uma ausência, né, do doutor José Maria, já que foi colocado em nível estadual da imprensa, 2 prefeitos aí, o de Acarape, se eu não me engano, o prefeito que Tianguá e aqui,
Aí a pergunta que eu vou fazer, que ela vai responder depois da primeira, essa é a segunda. Dilmara, como seria o seu comportamento junto à gestão? Tiraria tudo? Mudaria todo o cenário? Quem estava lá seria logo adversário? Como seria? Não, nessa agora não. A pergunta é, mas antes, Dilmara, você falou numa audiência. Vou já fazer essa pergunta. Você falou numa audiência que cada um participou individualmente. E depois uma audiência com o doutor de modo virtual. Vocês tiveram acesso, participaram, assistir essa audiência também com o doutor? Richard, a gente foi decretado o sigilo pelo Ministério Público e apenas os envolvidos, né, que têm acesso às imagens das audiências. Então, eu tenho acesso às outras audiências, né, e tive lá no Ministério Público, assisti às audiências, a todas as audiências, e assisti também a do doutor Zé Maria, né, e foi uma audiência difícil, né, e aqui eu não quero detalhar, mas foi uma audiência difícil, né, e pelo respeito que eu tenho por ele, pelo carinho, porque assim ele sempre me tratou muito bem, né, sempre me tratou muito bem. As poucas vezes que eu estive com ele sempre me tratou muito bem, e eu acho que não é interessante nesse momento expor, né. Então, o que eu posso dizer é que foi uma audiência difícil, foi uma audiência preocupante, né, e que a gente segue aí acompanhando o desenrolar dessa situação. Mas eu estive lá, sim, né, a acompanhar as outras audiências, e é isso, eu estou à disposição, e vamos, eu creio muito em Deus, sabe, Richard? Assim, eu acho que a gente vem para essa terra com um propósito, com uma missão, né? Se essa for a minha missão, que eu estou à disposição e que eu vou abraçar da melhor forma possível, né? Mas eu penso que tudo passa pelas mãos de Deus e a gente tem que estar preparado para abraçar as causas, né? Então, eu estou aí à disposição e aguardando. Muito bem. Eu vou fazer essa pergunta, a pergunta que eu falei, Dilmara, e vou trazer uma pequena história bíblica, né, para a gente fazer uma reflexão. Jamais aqui levando, é porque o cenário, eu fico tão à vontade de conversar com vocês, né? Vou fazer uma reflexão sobre esse cenário de uma possibilidade diante de uma ausência administrativa do doutor José Maria por parte da Justiça, a Dilmara chegando a assumir. Eu não sei se vocês conhecem a história de José, chamado José do Egito, que foi vendido pelos irmãos, né, estava dentro da casa dos pais. Isso no Antigo Testamento fala muito bem, uma das histórias de um governador. Mas José, criança, foi vendido pelos irmãos dentro da casa dos pais. Tinham muitos ciúmes por causa dos sonhos dele, por causa da forma que ele era querido pelo pai. E os irmãos tinham muitos ciúmes e tramaram a morte de José, mas depois venderam. José, com 13 anos, foi para o Egito. Chegando no Egito, foi vendido lá, chegando no Egito, foi para a casa de um ambiente lá onde era o cenário de Faraó, né, de o cenário de, não vou entrar em detalhes. O que aconteceu? Foi escravo, injustamente, saiu de um filho muito querido para ser escravo, para depois ser preso injustamente, ser acusado de forma injusta, e aconteceu que ele teve uns sonhos, aí teve toda uma história que ele chegou a ser governador do Egito. Anos depois, uma fome muito grande, uma seca, os irmãos deles foram lá, Dilmar e Dilmara, que venderam. E lá, os irmãos, naquele momento, houve toda uma situação de apresentação. Quando reconheceram José, os irmãos disseram: olha, agora ele vai fazer todo o mal, e não estou trazendo para o contexto, entenda para onde eu quero chegar. Ele vai fazer agora, ele vai retribuir todo o mal que nós fizemos. Todo o mal. José, naquele momento, pegou e abraçou os irmãos e disse: acaso estou eu no lugar de Deus? Não, eu perdoo vocês e vou cuidar de vocês. Né? Não tem mágoas, não tem isso. Vá buscar o nosso pai para viver aqui com a gente e sair desses 7 anos de seca. A pergunta que eu quero fazer é, Dilmara, por gentileza, porventura, se você chegasse a assumir, o coração seria o pensamento do coração dos irmãos de José, não trazendo que isso aconteceu, para dizer: olha, agora
agora eu tenho poder, agora eu vou me vingar. Ou seria o coração, não, pensando em Limoeiro, administrar Limoeiro, qual seria a sua postura? Richard, entendo que a gente, quando chega, no caso, meu pai já chegou até a nível, a prefeitura, foi prefeito, e ele teve a equipe dele de trabalho. Sim. Né? A equipe dele de confiança, a equipe dele que ele realmente podia confiar seus projetos e suas ideias. Eu entendo que o prefeito tem sua equipe de confiança. Sim. Né? Porém, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque caso venha isso a acontecer, a gente tem que oferecer os serviços à população. Os serviços não vão poder parar. Sim. Né? E a gente não pode ser leviano de estar fazendo picuinhas, perseguições, coisas que, se for para fazer a mesma coisa que vem sendo feita, não precisa mudar. Uhum. Então, a gente tem o sentimento de as coisas funcionem, a gente tem um sentimento de que as pessoas precisam de trabalhar, todo mundo precisa de trabalhar. Então, aquelas pessoas estão ali, muitas vezes, porque precisam, muitas vezes ouvindo coisas que não gostariam de ouvir, mas estão ali. Né? E a gente quer acolher as pessoas e realmente colocar os serviços para funcionar, independente. A pessoa é capacitada para estar ali? Ótimo. Né? Então, assim, não é do meu perfil, não é do perfil do meu pai. Perseguir. Você é A, você é B, você é C. Claro que existe a equipe de trabalho, né, o primeiro escalão, que é de confiança do prefeito. Isso aí é claro. Sim. Mas a gente precisa trabalhar com todos. Afinal, o prefeito é da cidade. O prefeito não é de A, nem B, nem de C. E isso aí eu estendo também à Câmara. Os vereadores que lá estão são pessoas representadas ali, né, através da população, e serão as pessoas que vão trabalhar com o Poder Executivo. Né? O Legislativo e o Executivo, um precisa do outro, para que as coisas fluam, né, de forma normal. Né? Então, assim, a gente não tem esse sentimento, sabe? É o poder. Ali agora você está ali no poder, agora vamos derrubar todo mundo. Não é esse sentimento. O sentimento que eu, Dilmara, tenho, Richard, vou ser bem franca aqui, como você disse, a gente se sente muito bem conversando, eu tenho apenas um sentimento de verdade, que a verdade sempre impere e a justiça. Sim. Pronto. Então, assim, é o sentimento, mais do que qualquer ambição de poder, não. É que as coisas aconteçam dentro da verdade e da justiça. Tirando isso, a gente é muito tranquilo com relação a isso. E, assim, isso aí pode deixar muita gente numa expectativa. Sim. Né? Numa expectativa, mas que, se as pessoas bem conhecerem um pouco de nós dois, sabem que a gente não é nessa linha que a gente trabalha. A gente trabalha com acolhimento, com diálogo, ouvindo as pessoas, e é isso que a gente pretende fazer. Eu fiz essa pergunta, mas eu imaginaria que a resposta fosse semelhante, mesmo sabendo, Dilmar, que se porventura a Dilmara viesse, né, numa possibilidade de assumir, num afastamento do atual prefeito, naturalmente ela teria que formar uma equipe de confiança. Era um processo normal, é uma mudança. Isso é um processo normal administrativo. Se um gerente chega, um líder chega numa empresa, naturalmente ele ele vai mudar peças. É normal porque é aquilo que se encaixa e se parece com você, é o perfil da liderança. Mas foi muito oportuna. Dilmar, eu estou satisfeito, Dilmara, com essa entrevista, né, 1 hora. Mas antes disso, deixa eu só complementar. Ver aqui a da Dilmara. Realmente, você imagina, Richard, tem uma pessoa que é da administração e em determinada situação faz um trabalho muito bom. Você vai tirar uma pessoa dessa?
Mas se ele mas ele está lá na gestão, digamos, a Dilmar assume, aí tem uma pessoa altamente capacitada. Exercendo um excelente trabalho, Mas ele era próximo ao gestor passado, que era seu adversário, era fiel, de repente vai dar uma rasteira em você. E qual é o problema? Eu quero é o trabalho que faça o melhor possível para a população é que precisa do trabalho. Lógico que na hora que a pessoa estiver fazendo essa rasteira, atrapalhando o trabalho, lógico que não. Mas se estiver fazendo um grande trabalho, um bom trabalho, é como diz Dilmara, tem que permanecer. Quer dizer, Dilmara. A gente está falando aqui de duas coisas diferentes, né? Cargos de confiança, sim, né? Diferente dos servidores. Sim, sim. Né? Os cargos de confiança é do time, sim, do prefeito, né? Da gestão. Eu estou falando cargos de confiança. Sim. Aí isso aí a gente tem que ser analisado caso a caso. Cargos de confiança, tem umas pessoas que exercem um trabalho muito importante escalão, estou falando. E que às vezes não são nem políticos, que exercem um grande trabalho. Às vezes não são nem políticos, mas exercem um trabalho à altura. Esses são importantes. Agora, Richard. E aí, Dilmar, o que é que você diz? Eu entendo isso, mas eu entendo que cada um tem o seu time. Sim, sim. Né? A gente vai entrar, se isso acontecer, vai entrar e vai montar o nosso time. Né? Claro que as pessoas podem ser, óbvio, ela tem aquela capacidade, ela pode ser aproveitada, claro, óbvio, e deve. Sim, sim. E deve. Mas o time de confiança, eu acho que é um time que cabe ao prefeito. Né? Como coube ao doutor Zé Maria, como coube ao Paulo Duarte, como coube ao Dilmar. E só a única situação que eu vejo de uma grande preocupação, Richard, é porque nós ainda estamos em abril de 2023. Né? Ainda falta um ano e 8 meses, né, para o final deste mandato. Né? E as coisas, elas precisam ser geridas por quem foi eleito. Né? Então, a gente torce para que o doutor Zé Maria se recupere, venha realmente cuidar do município, cuidar da sua gestão, mas a gente entende também que tem que ser feito por quem foi eleito. Sim, sim. Dilmar. Pronto, então realmente a Dilmara verbalizou aí, escorreu direito. Mas, Richard, uma das coisas que dói no meu coração é quando eu passo ali e que vejo a história da saúde de Limoeiro ser fechado. A história da Fundação CESP ser fechada, até hoje me dói muito no meu coração. E a gente fazer uma emergência daquela, que levou... A gente, que eu digo a prefeitura, não foi Dilmar não, né? Dilmar apenas era o prefeito na época. E fazer uma emergência daquela que levou o nome do filho de Mauro Costa, né? Do Mauro Henrique. E você vê fechado, chega a dói no coração. Porque a gente fazia as cirurgias de média complexidade. Né? A gente fazia muito essa cirurgia, mesmo porque o hospital era regional. E aí, hoje, a traumatologia em Limoeiro está totalmente abandonada. Né? Uhum. Se você fraturar um dedo aqui, tem que ir à Fortaleza tentar resolver. Me parece, né, que foi perdida na gestão, no caos da gestão de Paulo Duarte, não foi? Veio no terceiro, quarto ano de Paulo, foi piorando, e quando chegou depois do doutor Zé Maria, veio para o caos até... Eu digo isso que eu conversei com o secretário, doutor Johnny Biapini, ele disse que perdeu o centro cirúrgico e está na batalha para retornar, mas devido à situação da gestão de Paulo Duarte. Possa ser que ele retorne, porque o limoeirense precisa. Precisa, não, o Vale precisa, né? Possa ser que ele... Apesar de nós termos aqui, uma das coisas que a gente peleja também, eu estou falando da saúde, que é onde a gente, as pessoas procuram mais a gente, é nessa área aqui, né? É verdade. Com esse hospital regional terciário, na hora que funcionar todas as suas especialidades, vai melhorar muito a região. Eu acho que ainda vai passar umas 3 políticas aí para prometer. Agora me lembrei da história. Quando nós votamos no Roberto Cláudio, né? Sim. Eu perturbando ele, Roberto, você vai ter o compromisso com a gente. Todas as especialidades você trazer esse ano. O primeiro ano de governo, ele se comprometeu, e eu digo, e a segunda... que ele disse que na hora eu peço uma coisa, que ele disse, o próprio Cid dizia isso também, né? Dilmar pede uma coisa, quando ele vai fazer, antes da gente começar, ele já pede outra. Que eu estava perturbando também para trazer para a nossa micro-região radioterapia e quimioterapia. Sim. Se isso daí, gente, chegar na nossa região, chegar nesse hospital, vai ser muito bom. Foi prometido pelo governador eleito, quando o candidato é humano, o Centro de Oncologia, eu acho que envolve um pouco de de rádio, oncologia deve, né? Radioterapia e quimio. E quimioterapia. Dilmar e Dilmara, nós estamos chegando ao final.
Eu quero te agradecer, Dilmara, por esse momento, a entrevista. Eu diria que aqui não foi uma entrevista, foi um bate-papo, né? Um podcast aqui. Inclusive, tem o nosso podcast, vocês vão ser convidados a participar também. Dilmara, muito obrigado por sua participação aqui. Sucesso, você sempre maravilhosa e muito sábia nas suas palavras. Eu só tenho a te agradecer, o espaço vai estar sempre aberto. Eu que agradeço. Nosso bate-papo, né, Richard? Pena que não deu tempo eu falar das ações, né? Mas, assim, só para... Pode falar agora. Contextualizar, nós estamos no mês, né, onde a gente se fala muito sobre a questão do autismo, né, e a gente sabe que é uma situação onde muitas famílias, né, eu falo daqui de Limoeiro, passam por essa situação com um ente querido que é portador do transtorno do espectro autista. E a gente vem também nessa luta, né, e aqui eu quero agradecer à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, sim, né, que tem um trabalho excelente, um trabalho brilhante à frente dessa associação, que não é fácil, né, e a gente se coloca à disposição deles, e a gente já está aí pensando em algumas ações que a gente pode estar trazendo, né, para essas crianças, porque tem algumas crianças, Richard, que, imagine você, não tem sequer o laudo, né, e se não tem o laudo, a criança não tem direito ao benefício, a criança não tem direito às terapias, sim, né? E aí a gente está em busca de tentar ajudar, contribuir com o que é possível, para que a gente possa minimizar o sofrimento, porque realmente é uma situação muito difícil para essas famílias. Então, esse mês a gente está trabalhando muito forte a questão do autismo, mas a partir de agora, abril, a gente está aí novamente à disposição. Quem precisar, já sabe onde nos encontrar, Dilmar e Dilmara no mesmo local, no sítio Limoeirinho. E a gente está, dentro das nossas possibilidades, a gente está à disposição do povo de Limoeiro. Então, eu quero agradecer aqui ao espaço, a todos, em nome da Karine, a Karine Aquino, obrigada, e dizer que a gente... quando for convidado, a gente está aqui à disposição para vir conversar. Oh, coisa boa. Muito obrigado. Dilmar, um abraço. Obrigado. Agradecer você, agradecer a todos os ouvintes, né? Obrigado pelo entendimento, obrigado a todos os limoeirenses que estão nos escutando, porque sempre que nos escutou, sempre parabenizou pela maneira ordeira, né? Sem agressão a ninguém, da maneira que a gente conversou. Então, as suas perguntas não foram tão quentes. Eu até vinha brincando que ia trazer gelo para estar nas perguntas quentes. Mas as perguntas foi dentro de um critério ético e dentro de um critério onde a população de Limoeiro... Né, critério real da população de Limoeiro queria saber. Então, um abraço de novo a toda a família Aquino, né? E que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos uma excelente semana. Muito obrigado, Dilmar, eu só tenho a agradecer. Meu querido Breno, muito obrigado pelo apoio também, Breno Gugel, apoiando. O Breno, estou conversando bem com ele, porque ele tem um negócio de fazer assim, aí dá mudando assim também, né, Breno? Hein? Né, Breno? Mudar, Breno. Se arrependeu, Breno? Não? Está arrependido, não? Tá bom, mas na frente se arrepende. Vamos aqui ao Vamos embora, né? Tá bom, Darlan? Né? Vamos embora, Célio Monteiro, e amanhã nós vamos estar de